Vamos bater bola também com Breno Galante para falar sobre este Atlético nesta quarta-feira. Tem clássico no final de semana. Mais uma vez, boa tarde, Teixeira. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente o Galo com a corda toda aí pro clássico, tendo que reverter essa vantagem do América, então trabalhando bastante na cidade do Galo, com o técnico Filipão, tendo inclusive boas notícias. Ontem nós falamos aqui no noticiário da presença do Igor Rabelo, do Maurício Lemos. Hoje tem mais notícia boa também para o torcedor atleticano. O Rubens, que havia ficado fora dos treinamentos tanto na segunda quanto na terça-feira, hoje voltou a participar normalmente das atividades. O Rubens, vocês devem se lembrar, na partida contra o Ipatinga, na última rodada da fase de classificação, ele saiu até no intervalo daquele jogo, porque ele sofreu uma queda, até o lance tanto quanto desnecessário, empolgou demais, acabou se contundindo sozinho praticamente, caiu em cima do ombro e ele ficou afastado desses 2 primeiros dias fazendo trabalhos na fisioterapia. Só que hoje foi liberado, voltou, treinou normalmente, será mais uma presença em campo. Em campo, vírgula, entre aspas, porque provavelmente deve começar com uma opção de banco de reservas, já que o Arana, que é o titular da posição com o Felipão, estará à disposição novamente. A gente tem que lembrar que o Arana só foi poupado porque tinha 2 cartões amarelos e para não correr o risco de levar o terceiro e perder o primeiro jogo da semifinal contra o América, foi preservado daquela partida. O fato é que tem muita gente na torcida do Atlético já pedindo mais oportunidades para o Rubens. Afinal de contas, nos últimos 3 jogos, o Rubens marcou 2 gols, inclusive na partida contra o América, e deu uma assistência. É um jogador que está pedindo passagem nesse grupo, seja na sua real posição, que raramente tem atuado no meio-campo, mas até mesmo na lateral esquerda. A grande questão é que tem o Arana ali no setor, tem que saber até que ponto o rendimento do Rubens está sendo mais elevado do que o Arana, para ele que consiga roubar essa posição de titular do até então inquestionável Arana no Atlético. É verdade. O Breno, embora não esteja numa fase tão boa assim, o Guilherme Arana, mas tirar essa vaga dele, o Rubens conseguir tirar essa vaga dele deve ser difícil, né? Concorda? Um abraço, boa tarde, Breno Galante. Boa tarde aí, Léo, Fred, Seabra, Lélio, turma de casa. É muito difícil, né? Por todo o histórico do Arana, por toda o currículo que ele tem, jogador de seleção brasileira, só não foi para a última Copa por conta de uma lesão. Acho que até o período que o Arana ficou fora por uma lesão gravíssima, ficava a dúvida se ele voltaria em alto nível ou não. Ele ainda não voltou. A verdade é essa, a jogar aquele futebol que a gente estava acostumado a vê-lo antes da lesão, mas isso eu acho que é dar tempo ao tempo. Ele já teve boas apresentações no Atlético, é um jogador regular, né, no aspecto de estar sempre jogando. Dificilmente você vê o Arana tendo uma lesão, sendo substituído. Aconteceu essa fatídica lesão que ele ficou por muito tempo, mas é um jogador que tem uma experiência, ele tem uma noção tática muito boa. Realmente é uma missão muito complicada pro Rubens, sabe? Eu até acredito mais na utilização do Rubens numa outra posição, fazendo uma dobradinha com o Arana como um meia esquerda, e acho até que ele tem espaço para poder hoje jogar dessa maneira no Atlético, do que propriamente como um lateral. Vejo hoje até um desperdício você colocar o Rubens como um lateral ou ele ser reserva do Arana, porque nos jogos que ele entrou jogando mais avançado com o meia esquerda, ele foi muito bem e ajudou inclusive o Filipão no final do ano passado. Naquele jogo contra o Bragantino, ele começou a fazer isso, entrou lá em Bragança Paulista nessa posição, conseguiu aquela vitória de 2-1 e ali o Atlético começou a dar uma arrancada muito boa no segundo turno. Então, hoje, Léo, apesar de dentro do Atlético enxergarem o nosso Rubens como um reserva do Arana, eu vejo muito mais potencial no Rubens como jogador de meio de campo. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Ele tem essa versatilidade, né, Lélio? E alguns jogadores do Atlético não têm sombras, né? Por exemplo, não tem uma sombra ali pro Hulk. O Hulk é titular absoluto, não tem um reserva ali que vai ameaçar uma titularidade dele. E o próprio Guilherme Arana, você também acredita que ele é um jogador sem sombra no Atlético?
Eu acredito que sim, embora o Rubens possa realmente jogar improvisado ali naquele setor, como ele já jogou, inclusive quando ainda estava no Atlético, o Dodô, né? E o Dodô, depois que saiu daqui também, lá no Santos, provou porque não era mais utilizado no Atlético. Na verdade é essa, né? Muito abaixo daquilo que se imaginava. Aliás, desde quando veio pra cá, o Dodô em Minas Gerais acabou realmente deixando muito a desejar. Mas o Rubens, eu entendo até alguns pedidos para que ele seja o titular da lateral esquerda, mas eu ainda não vejo o Arana capengando dentro de campo. O lateral da categoria do Arana para sair do time, ele precisa ser assim, um cara nota 1 e 2, pelo menos uns 3 jogos consecutivos, entregar uns 2 jogos, por aí. Não dá para você simplesmente, vou sacar o Arana, não é assim, é início de temporada. Agora, com o decorrer do tempo, ele não aprimorar sua parte física, não voltar a jogar aquilo que dele se espera, aí obviamente ele vai estar correndo um risco muito grande. Mas o Rubens, ele desde quando foi lançado pelo Turco, né? Acho que foi pelo Turco, ele tem se mostrado um jogador muito útil e teve que superar uma barra que foi a perda de um pênalti que eliminou o Atlético da Copa Libertadores. Mas é ótimo jogador e é isso, é uma opção. Futebol hoje não se faz só com 11 titulares. A gente deve sempre se lembrar disso, ainda mais com 5 substituições durante as partidas, Léo. É verdade, o Atlético nesse momento, né, Seabra, os meninos estão em alta, né, assim, pelo menos deixando boa impressão, não vamos adiantar, acelerar um pouco o processo não, mas estão deixando boa impressão. Teve o Cadu, por exemplo, deu uma coletiva, tem o próprio Rubens, tem o Alisson. O Rubens, não sei se 22 anos a gente fala que é menino ainda, o Seabra, no futebol? Aí, assim, a gente tá colocando o Rubens na mesma faixa etária, vamos dizer assim, né? Dessas revelações, vamos dizer, o Rubens já não é mais uma revelação, né? É um garoto ainda, o Fred até falou sobre a contusão dele, é da juventude, né? Aquela loucura de querer entrar na bola, fazer de qualquer jeito e tal, acabou se machucando sozinho, mas o Rubens acho que tá um pouquinho acima ainda desses meninos, né? Ele já é um cara mais rodado, mais experimentado, já foi titular, já entrou no time várias vezes, os meninos estão começando agora, né? A gente acaba colocando porque é todo mundo jovem lá, então vai assim. O Alisson tem 18 anos, o Cadu tem 19. E o Rubens tem 22, né? Então, eles estão bem abaixo da idade, né, que eu digo. Mas os dois meninos, principalmente o Cadu e o Alisson, pra mim o Alisson hoje, a gente até falava sobre isso ontem e tal, eu acho o Alisson titular nesse momento, o Lélio até acha que não, mas ainda é muito jovem, né? Ainda são muito jovens, todos os dois. O Rubens já tem uma rodagem maior, tanto de idade quanto de time, quanto de clube, então já passou pelo profissional várias vezes, né? Eu acho que é interessante fazer essa dobradinha. Tirar o Arana do time nesse momento? Acho que não é o caso. O Arana é um cara de seleção, um jogador de outro nível, né? O cara que foi titular do Corinthians, seleção brasileira, não foi pra Copa, como o Breno lembrou, pela contusão. Tirar ele do time nesse momento, acho que não vai. Então acho que seria interessante pro Scolari usar o Rubens nesse momento aí, até para não desperdiçá-lo na lateral esquerda, né? Como uma dobra, fazer uma dobra ali na meia esquerda, reforçar o lado esquerdo. O Rubens tá em alta, tá bem, tá legal. Quem sabe colocá-lo ali, não seria uma boa já no clássico com o América, né? Eu não sei se teria já pro clássico, mas eu penso que pra temporada é uma substituição que pode vir a acabar acontecendo no meio campo do Atlético. A gente vê Otávio, Rubens, até o Alan Franco, que entrou muito bem no jogo contra o Ipatinga. Ok, o Ipatinga é um time que foi mais vulnerável, tanto é que vai disputar o famoso triangular da morte, ok, mas entrou bem também, então vejo que a chance maior do Rubens é realmente no meio campo. Vamos aguardar no decorrer da temporada se ele vai conseguir realmente esse papel de titular. Já mostrou que tem capacidade para isso, sim. Vamos aguardar o que o Filipão vai fazer para as próximas rodadas. E também no treino de hoje teve uma outra novidade, ainda não para julgar, mas uma presença importante do Zaracho. O Zaracho, desde o dia 6 de fevereiro, está afastado em função de uma lesão muscular e hoje foi a campo naquele período de transição que a gente diz, quando o jogador sai do departamento médico e começa a fazer as primeiras atividades com o restante do grupo para em breve
poder ficar à disposição também do Filipão. Como as semifinais vão ser disputadas só no fim de semana e depois só no outro fim de semana, existe sim a possibilidade de que o Zaratio consiga reunir condições físicas para estar pelo menos no banco de reservas na partida de volta. Vamos aguardar para ver como ele vai evoluir no decorrer da semana, para ver se o Filipão vai ter mais uma boa opção. O Zaratio foi titular desse time, saiu em função da contusão. Vamos ver como será o possível retorno do argentino ao time do Atlético também. Com o Zaratio em condições, ô Breno Galante, como seria seu meio de campo aí do Galo? 2 volantes mesmo, Otávio, Batalha, vai Scarpa e Zaratio ou uma outra configuração? Essa é uma pergunta difícil, viu, Léo? Porque aí tem que ser o momento do jogador, né? Ver como ele está em campo. Se a gente pegar para colocar só pelo nome, né? O Zaratio é um jogador que ele é titular do Atlético, mas a gente tem que ver como é que ele vai voltar fisicamente, né? No clássico contra o Cruzeiro, ele se machucou ali com 14 minutos. O Atlético vinha com uma formação que o Filipão conseguiu fazer, se eu não me engano, uma vez só, e que até estava me agradando, porque naqueles primeiros 14 minutos o Atlético foi bem no clássico. Ele tinha ali Otávio, Batalha, Scarpa e o Zaratio, né? E muitos torcedores gostam dessa formação, Paulinho e Hulk na frente. Agora, a questão é ver o momento, porque o Alisson, por exemplo, hoje, eu entendo que o Alisson está numa grande fase. E é um jogador que está dando uma volúpia maior ao ataque do Atlético, uma agressividade maior. Será que tirar o Alisson nesse momento? Eu acho que quando todo mundo tiver em condições, o Filipão vai ter uma dor de cabeça danada. Agora, nesse momento, eu vejo, como o Fred disse aí, o Zaratio voltando aos poucos. Uma opção para o segundo jogo da semifinal no banco, entrando ali no transcorrer da partida, mas ainda voltando de cara como titular. Eu ainda não acredito, né? É uma questão muito física dele, já tem um histórico que preocupa muito o torcedor do Atlético. Agora, em plenas condições, o Zaratio é titular, aí de repente você tira um volante, quem sabe joga só com Batalha, recua o Zaratio para poder você ainda ter Scarpa e ter o próprio Alisson, mas daqui a pouco vai chegar o Bernard, mais uma dor de cabeça pro Filipão. O bom é isso, né, Léo? É ter dor de cabeça com bons jogadores. O pior é quando você não tem opção, viu, Léo? E sempre ficar nas mesmas alternativas, né? Então, vai precisar mexer no meio de campo, aí coloca o Igor Gomes. Aí o Igor Gomes tem uma ou outra partida que ele é um destaque, consegue corresponder, em outras nem tanto. E aí você vai tentar outra alternativa e por aí vai. E aí, Abrão, acho que o Zaratio, nesse meio tempo aí, pelo menos dessa última lesão, né? Desse último problema físico, nesse meio tempo a concorrência parece que cresceu um tiquinho aí, né, com o Alisson. Mas aí por isso que o Atlético pra mim tá desequilibrado, né? Porque você vê muita qualidade nesse meio de campo aí, principalmente com a chegada do Bernard, vai aumentar essa qualidade, essa concorrência, e lá na frente, a gente falava agora há pouco, o Hulk, sai o Paulinho. E aí, Paulinho, que esse ano até 2024, até agora, não é nem sombra do que foi ano passado. Mas é o Paulinho, é titular do time, não tem dúvida. E aí, sai os dois, aí entra o Cadu. O Cadu vai segurar a onda se o Hulk amanhã precisar. A gente tá falando sobre substituição, mas nesse meio de campo aí realmente tem muita qualidade. O Scolari pode escolher bem até como montar um esquema diferente. Com um volante, com 2 volantes, você colocar Zaratio em forma, com o Scarpa voando também, a hora que ele, né, efetivamente estiver bem integrado aí ao time, é muita qualidade. Com o Alisson em alta, voando também, com o Igor Gomes, que às vezes entra bem, com o Edenilson, que pode entrar nesse meio de campo, com o Patrick, que tá lá também, com o Bernard chegando. Olha o tanto de qualidade que tem nesse meio de campo do Atlético. Acho que como o Breno disse, é uma ótima dor de cabeça pro Luiz Felipe Scolari, viu? O Breno falou aqui, Lélio, sobre até quem sabe tirar um volante, pensando, né, todo mundo bem fisicamente ali, num momento bom. Mas você já disse aqui da sua preferência de Otávio e Batalha titulares, né? Você tiraria algum aí pra ter esse meio de campo um pouquinho mais ofensivo? Não. Principalmente porque os zagueiros do Atlético, eles não transmitem tanta confiança assim, né? É uma retranqueira, Se o Atlético tivesse... Não, eu também prefiro, Lé, mas se o Atlético tivesse zagueiros mais rápidos, tudo bem. Agora, porque quando fica mano a mano, o negócio fica feio. Entendeu? É essa que é a situação. E por isso que às vezes, e quando tem condição para jogar, tá o Mariano, porque ele segura mais a onda atrás. Só por isso que
que ele às vezes é o titular do time. Mas o Alisson, por exemplo, eu o vejo mais como atacante do que meia. Porque quando ele surgiu na Copa São Paulo no ano passado, ele jogava sempre, né, aberto na ponta direita. Essa é a posição dele e o Filipão tem colocado ele para jogar ali. Mas eu ainda não consigo ver o Alisson como titular, e o Zarate em condição, ele vai formar o meio de campo do Galo com o Gustavo Scarpa. Isso é, né? Se o Filipão assim desejar. E pode ser até com o Igor Gomes. E aí ele pode deixar um volante só. Mas eu ainda enxergo que o Atlético precisa ter Otávio e Batalha, os dois juntos. Por isso que eu tava falando, os caras falaram, você já tá querendo derrubar o rapaz que tá vindo lá da Colômbia. Nem titular, lá ele era. Mas, nossa, vamos contratar o Palácios e não sei o quê. Pô, devia ter contratado um lateral direito ou um zagueiro. E até mesmo volante. Embora, pelo pouco tempo que ele ficou em campo assim, tenha me agradado bastante esse menino Paulo Vitor aí. E volante o Atlético sempre fez em casa. Lélio, é exatamente isso. O Brian Palácios já esteve hoje, inclusive na Cidade do Galo, ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube, mas já acompanhou o treino dos seus futuros companheiros, um jogador de 21 anos apenas. Eu penso que é muito mais uma oportunidade de mercado que apareceu para o Atlético, um jogador relativamente barato, se a gente parar para pensar em termos do mercado de hoje, 15 milhões de reais, para um jovem de 21 anos, tanto é que o Galo fez um contrato de longa duração com ele até 2027. Então, penso muito mais a SAF pensando uma possibilidade de revenda depois no futuro, e ele vai chegar para ser mais um para disputar a posição, inclusive com o Alisson. Exatamente. Porque são posições muito semelhantes ao que eles executam em campo. E pelo que eu vi aí de umas jogadas, ele sempre pelo lado direito. Aí, eu vou me lembrar aqui e vocês podem opinar aí. Tô querendo ancorar o programa não, viu, Léo? Vai lá, mas é o seguinte, o Mano Menezes, uma vez lá no programa do Galvão Bueno, ele era o técnico do Cruzeiro, tá? E aí ele foi perguntado e tal sobre a vinda de jogadores estrangeiros, e agora tem até uma nova regra aí pro Campeonato Brasileiro no aumento do número de estrangeiros, de 7 para 9 inscritos numa partida. Então, o Mano Menezes já falou, olha, se o cara for bom, beleza, agora a gente não pode tirar o espaço do jogador daqui para trazer o jogador mediano de fora. Então, nesse momento surge o Alisson no Atlético. Você vai trazer um cara para a posição dele? Mas quem que foi o inteligente que pensou nisso? Com sinceridade. Então eu concordo muito com o Mano Menezes. Esse rapaz é reserva lá no Nacional de Medellín. Ele pode até chegar aqui e virar o novo Asprilla, Valderrama, não sei. Rincon não vai ser porque era volante. Mas ser um camarada muito acima da média. Mas nesse momento, o Atlético deveria acreditar mais no jogador que nas últimas semanas tem se transformado na sensação do time. Aí é só pensar um pouco, né? Ali tem aquela velha história, né, Lélio? Entre o menino da base que tem que se matar nos 2, 3, 4 primeiros jogos e o cara que habla, aí a galera sempre vai no cara que habla, né? É verdade. O cara veio de fora, esse aí joga muito, ninguém nunca viu o cara jogar. Mas e essa fala do Mano, viu, Seabra? Era pro Ramon Ábila, você lembra dele, né? Abilão, né? Ramon Ábila. Eu Desengonçado Ramon Ábila. Só um parênteses aqui, eu sou contra esse negócio de aumento aí de 9 jogadores, porque a longo prazo isso aí na categoria de base aqui no Brasil vai arrebentar. Você vai revelar o jogador, você pode buscar fora, colocar 9 caras em campo, e são 9 em campo, viu? 9 relacionados. Você pode ter 50 no seu elenco, mas ao mesmo tempo 9. Você imagina daqui a pouco o Atlético ou o Cruzeiro com 9 argentinos, uruguaios, paraguaios e 2 brasileiros. Sei lá. A gente tá vendo acontecer no Brasil o que aconteceu em grandes ligas da Europa, né? A gente passar a ver a Premier League, tinha time inglês que tinha o goleiro inglês, o restante era tudo de jogadores de outras equipes. A Inter de Milão, se eu não me engano, foi campeã da Champions sem nenhum jogador italiano em campo. Exatamente. Aí, time totalmente de Deus, né? Estrangeiro. É claro que guardar as devidas proporções pro futebol brasileiro, né? Tinha um, né, Léo? Acho que tinha uma Materazzi, formava a zaga com o Lúcio. Se eu não tiver enganado.
Agora, a gente tá falando sobre oportunidades, né, ô Fred? Tem um nome que pelo menos teve oportunidade, deixou uma boa impressão também no último jogo diante do Ipatinga, né? O Cadu, né, um jogador que fez o seu primeiro jogo como titular no Atlético e aproveitou muito bem a oportunidade, viu, Léo? Ele chamou o jogo, não teve medo de arriscar, tentou finalização de voleio, tentou de cabeça, buscou o jogo, mostrou uma disposição incrível e não por acaso, logo na semana seguinte, teve inclusive o seu contrato prorrogado pelo Atlético. Ele já tinha assinado o seu primeiro contrato como profissional e agora teve o contrato prorrogado. E ele falou também, hoje, em relação à coletiva, sobre como que é a relação dele e dos garotos da base com o Filipão. Do meio pra frente ali, eu gosto de jogar em todas as posições, tanto aberto como centroavante, segundo atacante. E a minha relação com o Filipão é muito boa. Ele sempre me dá conselhos. Nesse último jogo me falou para eu continuar tendo personalidade. E isso é importante para dar confiança. E com todos os atletas da base que vem subindo, ele tem essa boa relação. O Cadu também falou um pouco sobre como é no dia a dia estar ao lado de um ídolo, o Hulk. É um cara incrível, sempre dá atenção, sempre busca dar conselhos e jogar do lado dele é uma honra. Por fim, o Cadu também já projetou como deve ser o duelo primeiro da semifinal contra o América. Mais um enfrentamento contra o América. A gente vai precisar da torcida, do apoio da torcida, que é muito importante pra gente. E o América é um time com muita mobilidade. Os jogadores se movimentam muito e isso pode dificultar um pouco, mas a gente já vem treinando em relação a isso e a gente vai fazer um bom jogo no sábado. Aí, palavras então do Cadu. Fala, Olélio. Só pra falar, o Seabra tem razão. O parceiro do Lúcio era o Walter Samuel, que era o argentino. Mas ele tinha um meio italiano, que era o Thiago Motta, né? Que era brasileiro, mas naturalizado italiano. O Materazzi era reserva. O seu naturalizado te salvou aí, viu, né? Me salvou, mas foi o nome errado, né? O Thiago Motta, que hoje é uma sensação como técnico na Itália, tá? Dirigindo o Bolonha. Sim. E o Cadu, que é mineiro mesmo de Divinópolis, ô Breno Galante, como que você enxerga ele no Atlético? Ele falou aí sobre as preferências, né, táticas dele, pode ser utilizado como centroavante? Pode, mas na base, já jogou ali no meio, jogou como um ala, enfim, ele tem mais funções ali do meio pra frente, como ele disse, e segundo ele, se sente à vontade pra todas, né? Não quis comprometer, ele não quis escolher. Mas como você enxerga ele no Atlético hoje? Ô, Léo, primeiro deixa eu só dar uma informação aqui. O Fred chegou a falar que o Zarate estava em transição, né, Fred? E o pessoal do Atlético mandou mensagem aqui falando que ainda não está em transição. Que o Zarate ainda não está em transição, ele fez trabalho de corrida de campo. Então, como a gente estava comentando aqui, né, deve ficar só para o segundo jogo da semifinal. Ele está ainda meio atrasado em relação aos outros jogadores. Agradecer o pessoal da assessoria do Atlético que está aqui na audiência, né, ouvindo a gente, mandou a mensagem aqui. Eu hoje vejo o Cadu ainda, esse sim, pra mim ainda não é assim, não que o Alisson seja uma realidade, mas eu acho que o Alisson já aproveitou mais as oportunidades. O Cadu até então tinha jogado só 12 minutos com a camisa do Atlético, né? Entrou, fez o que tinha que fazer, fez um gol, né? Deu uma assistência. Hoje ele disse que jogando do meio pra frente ele joga em qualquer posição. Eu tinha conversado com o Lincoln, que é o empresário do Cadu, ele tinha me dito isso mesmo, em qualquer uma lá da frente ele vai bem, mas eu acho que tá criando-se ali, Léo, uma opção talvez para um reserva do Paulinho, mas não agora. Não dá para jogar toda a responsabilidade nele agora. O ideal seria o atleta conseguir trazer um reserva à altura ali, claro que não do mesmo nível do Paulinho, mas um jogador mais experiente para isso. Não tem, eu acho que o Filipão pode desenvolver isso através do Cadu, mas não vai ser de uma hora para outra, né? De você, por exemplo, pleiteá-lo como um titular agora, como eu faço em relação ao Alisson. Eu faço isso em relação ao Alisson, porque o Alisson já teve jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele entrou, foi bem nesses jogos, já tem uma sequência de jogos pelo Atlético. O Cadu tá começando agora. Então eu ainda vejo o Cadu tendo ainda que aproveitar mais oportunidades. Vai ter mais tempo, mas é uma opção que aparece aí no Campeonato Mineiro e no meu ponto de vista o Campeonato Mineiro é para isso mesmo,
para ter laboratório, para ver jogadores. O Lélio disse do Paulo Vitor, olha que situação. O Paulo Vitor tinha jogado um jogo só com o Cudê ano passado, mas todo mundo, em todas as viagens que eu fazia com o Atlético, todo mundo na época do Cudê falava, olha, o Cudê elogia muito o Paulo Vitor, elogia muito, mas não colocava para jogar, colocou um jogo. E aí o Filipão assumiu ano passado e só foi dar a chance pro garoto agora, mais de 7 meses depois. Então é isso que é o importante do Campeonato Mineiro, a gente poder ver esses jogadores. Eu acho que o Atlético começa a ter opções com os garotos da base. Mas eu tô com o Lélio nessa aí em relação ao Brian, né? Você contrata um jogador estrangeiro para a posição de um garoto, aí você vai acabar abafando o desenvolvimento desse garoto, a não ser que esse estrangeiro chegue para ser titular, aquele cara que você não tem dúvida nenhuma. E aí fica a minha dúvida em relação ao Brian, porque o Lélio disse tudo, ele não era o jogador de destaque do time do Atlético Nacional de Medellín, né? Algo mais do Galo ou Fred Teixeira? No segundo tempo do Atlético, temos novidades em relação à venda de ingressos. A procura está sendo boa, a massa vai marcar presença em peso na Arena MRV. Atlético e América, jogo às 4:30 neste sábado. O Atlético precisa vencer um dos jogos, né? Pelo menos vencer um dos jogos para conquistar a vaga para a decisão. O Atlético que busca manter a sua hegemonia no estado, busca um pentacampeonato. Algo para fechar, ô Breno Galante? Ô Léo, só registrar, né, os 3 anos do Cristiano Nunes que ele completou ontem à frente aí da preparação física do Atlético, um baita profissional que tem todo o respeito do torcedor do Atlético e que fez uma declaração muito bacana no site do Atlético, numa entrevista que ele deu, falando como o Atlético já mudou a sua vida profissional e marcou a vida profissional. Então, desejo aí mais anos ao Cristiano Nunes, que para mim faz um trabalho excepcional aí à frente da preparação física do Galo. Grande abraço aí, Léo. Até amanhã. Profissional que é referência, né? Quando o assunto é preparação física. Fala, Lélio. Sim, vai ter que colocar o time nos cascos aí, porque pelo menos vai 50 jogos garantidos aí, né? E na temporada. E só para lembrar uma coisa aqui, importante a gente falar, que o Filipão, você tá falando que o Atlético tem que vencer um jogo, né? O Filipão não ganhou um clássico aqui em Minas Gerais até agora. O Filipão talvez vai devendo aí nesse sentido ainda. Esse que é o problema. É por isso que o calo tá apertado, né? Fala, Fred. E o Cristiano, a gente tem que lembrar também que além do trabalho que ele vem fazendo na preparação física, ele tem um trabalho que ele faz nos vestiários. Ele é um cara, né, motivacional, assim, a gente vê as pré-eleções, a véspera da entrada do time do Atlético em campo, ele sempre passa o recado, coloca a galera pra cima, é um cara que tem também esse lado, trabalha a preparação física, sim, dos atletas, claro, mas também tem esse lado motivacional que muitas das vezes o Filipão nem tá ali na roda no último momento, ele passa a palavra pro Cristiano, pro Pracidelli, mas são caras que também naquele momento ajudam a colocar o elenco pra cima, a motivação. Então é realmente uma importância muito grande a presença dele no Atlético no dia a dia. Um profissional que às vezes não faz só o dele, né? Que às vezes é só aquela função específica, fica ali muito focado e não tá todo envolvido no ambiente do futebol. Com o Cudê parecia que tava um tanto quanto escanteado, vamos dizer assim.